Olá, esta é a apresentação Aplicações Multilingües para a Dinâmica de Sistemas da Produção de Significado no Processamento de Linguagem Natural, uma análise sistêmico-funcional das partículas negociadoras em língua japonesa, engajamento e avaliação modal. As aplicações multilingües fazem parte de uma pesquisa maior, coordenada pelo professor Dr. Giacomo Patrocínio Figueiredo, e a minha pesquisa, mais especificamente, é uma análise sistêmico-funcional das partículas negociadoras em língua japonesa, engajamento e avaliação modal. Eu sou o bolsista Gabriel Freitas e o coordenador do projeto da pesquisa é o professor Dr. Giacomo Figueiredo Patrocínio. Como objetivos, o presente trabalho consiste em um estudo das partículas negociadoras na gramática do japonês e seus equivalentes tradutórios no português brasileiro, bem como o papel funcional que desempenham relativamente aos sistemas discursivos de engajamento e avaliação modal. Neste trabalho, entende-se por partículas negociadoras em japonês aquelas usadas para a realização de certos tipos de modo, servindo como uma função oracional obrigatória, assim como aquelas empregadas para a realização de outros significados interpessoais, como para indicar a identidade do falante com relação ao seu gênero. A partir de uma descrição sistêmico-funcional acerca dos equivalentes tradutórios das partículas negociadoras no par linguístico japonês e português brasileiro, esta pesquisa busca contribuir, em primeiro momento, com os estudos tipológicos que envolvam esses dois sistemas linguísticos e, em uma futura pesquisa, oferecer subsídios aos estudos de tradução, tendo em vista a alta incidência desse tipo de partícula em textos orais, como os mangás, as histórias em quadrinhos japonesas e as séries de TV japonesas. Uma compreensão sobre a organização tipológica e de equivalentes tradutórios para as partículas negociadoras japonesas, sobretudo para textos orais, pode oferecer subsídios para a produção de traduções. Então, resumindo um pouco o nosso objetivo, primeiro, contribuir com os estudos tipológicos que envolvam japonês e português brasileiro, e segundo, oferecer subsídios aos estudos de tradução. Com metodologia, pretende-se lançar sobre os equivalentes tradutórios das partículas negociadoras em japonês, pretende-se lançar luz sobre os equivalentes tradutórios das partículas negociadoras em japonês em duas frentes. Primeiro, a partir de um corpus paralelo, encontrar equivalentes disponíveis no português brasileiro. Em segundo, a partir de uma descrição linguística, compreender a sua atuação funcional através da análise de forma como a gramática das partículas modais realiza significados dos sistemas discursivos interpessoais de engajamento e avaliação modal, de modo a compreender como os significados realizados no japonês encontram equivalência no português brasileiro. Para tanto, analisou-se um corpus compilado a partir do reality show Terrace House Boys and Girls in the City e sua respectiva tradução em português brasileiro disponível na plataforma de streaming Netflix. A análise dos dados foi realizada de forma semi-automática por meio do software Anticonc. A escolha do corpus pautou-se na natureza dialógica das partículas negociadoras, baseando-se, portanto, na tipologia da língua em contexto de cultura. Aqui o pôster do reality show que serviu como corpus da pesquisa, o Terrace House Boys and Girls in the City, disponível na Netflix. E aqui um print do Anticonc em funcionamento durante a análise do primeiro episódio. Aqui a gente pode ver os diálogos do primeiro episódio sendo analisados. Como resultados, pode-se observar uma alta porcentagem de partículas por interação. No episódio 1, 37,7%, no episódio 2, 27%, e no episódio 45, 26,8%. Embora à primeira vista os números não pareçam especialmente altos, deve-se ter em mente que foram analisadas apenas 4 das 10 partículas mencionadas por Teruya, que foi um teórico que descreveu o japonês. Para se ter uma ideia, analisando todas as partículas utilizadas pelos participantes do reality show, a porcentagem sobe para 43,5%. Isso seria devido ao fato de que no japonês as partículas ultrapassam por uma margem considerável outros recursos suprassegmentais como entonação e tom, vastamente utilizados no inglês e no mandarim, por exemplo. A pesquisa ainda está em andamento, porém o que já pode ser mencionado é que os resultados apontam para construções distintas para a realização de engajamento e avaliação modal em japonês e português brasileiro. A análise da tradução brasileira, contudo, demonstrou uma ausência de qualquer padrão através do qual fosse possível extrair uma conclusão no que diz respeito a equivalentes tradutórios, tendo em vista o baixo uso de recursos passíveis de serem interpretados como equivalentes das partículas negociadoras japonesas. O que então se observou foi a manutenção do significado referencial da oração, de forma a impedir conclusões por hora sobre os objetivos estabelecidos. Tendo em vista que as partículas negociadoras em língua japonesa realizam um subsistema do sistema de negociação, denominado Interpersonal Key, que em português brasileiro relaciona-se ao sistema fonológico de entoação,
pode-se perceber a não realização dos significados expressos pelas partículas japonesas nas legendas do reality show, a partir do qual a pesquisa foi realizada. Então, tentando explicar um pouco esses resultados, pode-se pensar em hipóteses para a ausência de equivalentes tradutórios na tradução brasileira. Por exemplo, os limites impostos pela prática de legendagem, sobretudo no que diz respeito ao número limitado de caracteres que podem ser inseridos e o tempo de leitura oferecido ao leitor. Dessa forma, tendo em mente a característica das partículas mencionadas anteriormente, desprovidas de significado referencial e os limites impostos pela prática de legendagem, imagina-se que o tradutor tenha optado pela não inclusão de possíveis equivalentes tradutórios. Além disso, deve ter em mente a característica já referida em Cook, como mencionada anteriormente, no que tange sobre a semelhança dos significados realizados pelas partículas japonesas e outros recursos suprassegmentais mais utilizados em diferentes idiomas. Portanto, abre-se a possibilidade para equivalentes tradutores alcançáveis por meio de diferentes recursos suprassegmentais, e através de legendas esse movimento é dificultado. Salienta-se que esse ponto ainda demanda uma maior investigação. Dito isto, pretende-se dar a continuidade ao processo de pesquisa do tema, de maneira a buscar oferecer contribuições aos profissionais da área da tradução, que, dispostos desses equivalentes tradutores, poderem aprimorar suas traduções. Com campos analisados no presente trabalho, beneficiariam-se de forma majoritária aqueles profissionais que trabalham com a linguagem audiovisual e com a modalidade oral, tendo em vista a proeminência das partículas negociadoras em textos dessa natureza. Admitindo a existência de padrões tradutórios entre as partículas negociadoras japonesas e o sistema linguístico do português brasileiro, o tradutor que trabalha com o idioma japonês terá acesso a um grupo de recursos que o permitirá lidar com o obstáculo, como ilustram os números, inevitável. Aqui aproveito para deixar a minha gratidão, meu agradecimento à UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, e ao Lexel, Laboratório Experimental de Estudos de Linguagem, no qual foi realizada a pesquisa e foi apoiada. Muito obrigado.